Mais uma vez escurecer e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim. Igreja, vamos cantar. É só um pouco mais, Um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanhecer e o sol da fé em mim nascer. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lá. é Só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei ali te buscar. Amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lá. Amém. Amém. Obrigado ao Samuel e à Noemi. Um hino muito bonito. Está de acordo com o tema desta tarde, que é a missão. Fomos chamados por Deus para profetizar de novo. E aqui diz, é só um pouco, um pouquinho mais. O ser humano tem tendência de esquecer, não é? Todos nós nos esquecemos com frequência, talvez eu mais do que ninguém. Sou muito esquecida. Ainda quando vinha para aqui, esqueci-me que tinha deixado uma coisa em casa que era importante. Não sei se estão a ver. Então, muitas vezes esquecemos de onde pomos as chaves, coisas tão simples como isso. Mas será que alguém se pode esquecer de 5.500 quilos de ouro? Será que alguém se pode esquecer disto? Mas olha, eu vou dizer que alguém se esqueceu. Sabem porquê? Este ouro estava num Buda. O Buda era feito de ouro, na Tailândia. E então, porque tinham medo que o Buda fosse roubado, porque realmente um Buda de ouro é apetecível, é ou não é? Então o que é que fizeram? Cobriram esta estátua de gesso e puseram-na num sítio debaixo de um telhado de zinco. Ali ficou. E foi esquecida 200 anos. Vejam só, 200 anos. E um dia a estátua, talvez pela corrosão, a estátua caiu. E quando ela caiu, quebrou-se o gesso e eles viram que realmente por baixo do gesso a estátua era feita de ouro.
E em 2021, quando esta mensagem foi escrita, valia mais de 250 milhões de dólares. Hoje, mais de 330 milhões de dólares. Muito dinheiro para ser esquecido, não é? E nós muitas vezes admiramos-nos. Como é que alguém se pode esquecer de uma coisa tão importante? Esquecer-se das coisas banais? Tudo bem. Agora esquecer-se de uma coisa tão importante? Não. Olha, mas sabem uma coisa? Eu vou-vos dizer, Jesus também nos alerta para nós não nos esquecermos de coisas ainda mais importantes do que estes 5.500 quilos de ouro. Temos logo, no início, Deus diz-nos assim, lembra-te, é porque nós corríamos o risco de nos esquecermos. Vocês lembram-se, este primeiro lembra-te, porque é que nós hoje estamos aqui? Porque nós nos lembramos que hoje é sábado, é o dia do Senhor, mas Ele disse, lembra-te, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, portanto, não te esqueças. Mas é possível, mesmo assim, nós, cristãos, nos esquecermos de coisas mais importantes. E no livro de Atos dos Apóstolos, começa assim com estas palavras, a igreja é o meio que Deus escolheu para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Esta é a missão da igreja, levar o Evangelho ao mundo. Eu pergunto, que tragédia é nós nos esquecermos deste mandato de Deus? É uma tragédia maior do que nós esquecermos-nos de 5.500 quilos de ouro. É. Porque nós temos em Apocalipse 10, conta a história que é muitas vezes referido como o grande desapontamento. Todos nós nos lembramos que agora, há pouco tempo, no mês de outubro, fez anos que aconteceu o grande desapontamento. E o que é isso, o grande desapontamento? Todos nós sabemos, não é? João vê um anjo descendo e trazia um livrinho, certo? E esse livro era instruído para ser comido. E dentro no livro era doce na boca, mas era amargo no estômago. E esta experiência de Apocalipse 10, ela simboliza também a assimilação da mensagem dos 3 anjos, a mensagem profética, todos nós conhecemos. Portanto, ela vai ser doce, mas na boca, mas no estômago vamos ter uma grande decepção e tristeza. Referia-se aqui, todos nós sabemos, ao livro de Daniel, principalmente ao capítulo 8 e 9. Sabemos que esse livro foi fechado até essa altura. Nessa altura ele foi aberto. Ele iria ser doce na boca. E porquê é que ele ia ser doce na boca? Porque no século XIX, um grupo de cristãos, incluindo Guilherme Miller, eles estudavam afincadamente a palavra de Deus. E então eles concluíram que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. E isto gerou neles uma expectativa, uma alegria incrível. Mas o livrinho dizia que ele era doce na boca, mas que ia ser amargo no estômago. E esse dia, guardado com grande expectativa, muita alegria, porque Jesus iria voltar nesse dia, veio o dia 22 de outubro e nada aconteceu. E aí o grande desapontamento. As pessoas ficaram desapontadas. Muitas delas deixaram de acreditar. Mas houve um pequeno grupo, e que nós sabemos, não é? E então esse grande desapontamento é o amargo no estômago. Esse livro ficou amargo no estômago, não é? Esse grande desapontamento foi feito, não foi ao acaso. Deus proporcionou que isso acontecesse. Vocês sabem porquê? Porque importava
que a igreja profetizasse outra vez. Ela já tinha profetizado, mas importava que a igreja profetizasse outra vez. Portanto, Deus tinha um plano claro para este desapontamento. E em Apocalipse 10, 11 diz assim: importa que profetizes outra vez a muitos povos, a nações, línguas e reis. E nós sabemos até que há um versículo na Bíblia que diz que antes de Jesus voltar, o Evangelho ia ser levado a todos os confins da terra. E naquela altura, quando houve o grande desapontamento, o Evangelho estava, digamos assim, encerrado ali naquela zona, não é? Havia necessidade de profetizarem outra vez. E aquele grande desapontamento, também, num grupo de pessoas, levou-os a fazerem o quê? A que eles avançassem pela fé. Para que eles recebessem este mandado divino de profetizar outra vez. E então nós temos aqui um reforço deste mandato à igreja. E hoje nós somos essa igreja. Nós temos essa missão. E então, também temos em Apocalipse 14 a nossa missão. Todos nós a conhecemos. Alguém conhece a mensagem dos 3 anjos? Todos nós a conhecemos. Essa é a nossa missão. O primeiro e o segundo anjo foram levados através dos primeiros pioneiros. Mas nós, Igreja do século XXI, temos a missão de continuar a mensagem do primeiro e do segundo, mas fazer ênfase à mensagem do terceiro anjo. Alguém me pode dizer qual é a mensagem do terceiro anjo? E mais? Caiu Babilônia. Quem adorar? Então quer dizer que nos últimos dias da terra, quem não adorar a Deus não pode ser salvo. Por isso é que nós falamos do juízo, não é? Então, agora, há um pequeno povo que tem algumas características. E este pequeno povo que tem essas características, tem 2 características principais. Vocês sabem, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Este pequeno grupo que começou tem estas características. Portanto, eles têm a paciência dos santos, por isso é que o nosso hino que nós cantamos, a Noemi e o Samuel dizia, aguarda, é um pouquinho mais. Há que ter paciência, não é? E então, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas quando a igreja se esquece desta missão, é uma tragédia. É uma tragédia. A igreja começa a estagnar, a igreja começa a olhar só para dentro dela, a igreja começa a ver os conflitozinhos entre irmãos, não é? Esquecemos-nos da missão que nós temos, de levar a mensagem aos outros, não é? E o profeta Ezequiel representa a missão da igreja como um rio. É um rio que começa pequenino, de baixo começa a gotejar, não é? Depois o caudal de água vai aumentando e começa a chegar pelo tornozelo. Depois começa a chegar mais acima. Depois começa a chegar mais acima. E chega a uma certa altura que só pode ser atravessado a nado, não é? O que é que isto representa? Representa a igreja. E nós sabemos que ela começou com um pequeno grupo, ela vai sendo cada vez maior, mas tem uma característica. É que este rio, por onde passa, nos lados do rio, ele tem o quê? Umas árvores bem grandes, umas árvores fortes, umas árvores que dão frutos sempre, têm umas folhas vigorosas. Quer dizer que, por onde este rio passa, tudo é verdejante.
Vocês já repararam? Se esse rio é a igreja, o que é que nos compete a nós fazer quando o rio, que é a igreja, passa por entre a multidão? O que é que nós devíamos deixar atrás de nós? Este rastro de vida, não é? Nós devíamos deixar, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, não é? Então, quando nós passamos, as coisas ao nosso lado também deviam ficar diferentes para melhor, não é? Então, diz-nos que este ribeiro levou vida e cura, que é a igreja. Onde passa, assim deve ser a influência da igreja, a nossa missão. A igreja deve ser um sabor de vida para vida num mundo confuso e ferido. Se a igreja está empenhada em elevar Jesus e em proclamar o seu breve regresso, não pode deixar de avançar para a glória de Deus. E também nos diz aqui que os jovens de ciências, eles têm eu também já dei, e se calhar muitos de vocês já deram, aprendem o que é inércia. Já todos vocês já ouviram falar do que é inércia. É engraçado, porque a inércia é a propriedade que os corpos têm de resistir à mudança. Quer dizer, a tendência é que tudo tem que estar como está e continuar a ser. O que é que isto quer dizer? Que vocês já repararam quando nós vamos num carro, o carro vai em movimento, certo? E quando há um travão brusco, o que é que nós fazemos? Inclinamos para a frente. A nossa tendência é continuar no mesmo, não é? E então, nós só saímos da nossa inércia quando alguma coisa nos faz sair. Neste caso, o travão do carro, nós íamos ali confortáveis a andar, de repente o carro trava e nós temos a tendência de continuar a andar, não é? A não ser aqui o travão do carro que nos fez sair da nossa inércia. Então, alguma coisa tem que fazer mudar para que nós possamos sair da inércia que nós estamos. Então, muitas vezes nós não queremos mudar a nossa direção, queremos ir sempre na mesma velocidade, nós não queremos... os meus antepassados já foram assim e eu vou continuar assim. Não é assim muitas vezes que nós dizemos, os meus antepassados já seguiram esta religião e eu vou seguir esta religião. Chama-se isto inércia. E até inércia cristã, no fundo, não é? E na vida espiritual, muitas vezes, também nós sofremos de inércia. Vimos à igreja cada sábado, no próximo sábado vimos à igreja, no outro sábado vimos à igreja e não passamos disto. Então, Deus convida-nos a sairmos da nossa inércia e é Ele que nos vai fazer com que nós possamos sair da inércia, não é? É Ele que nos vai dar o alimento para que nós possamos ser o rio que alimenta os outros. Então, a vontade que Deus tem que nós sejamos a igreja, esse chamado Evangelho, não é? E Ele hoje está a chamar-nos, até através, já tivemos de manhã a mensagem, viemos agora aqui alguns cânticos, todos eles nos chamam a sair do nosso lugar confortável, da nossa inércia, a tomarmos uma atitude. E essa atitude não é aquela que mais me convém. Essa atitude é eu seguir como igreja a mensagem, a missão que Deus me está a dar. Helena White disse, porque nós muitas vezes dizemos, é impossível nós agora falarmos de Deus aos outros. O mundo está tão secularizado que ninguém nos quer ouvir. É verdade ou não? Muitas vezes nós pensamos. Mas Helena White diz-nos assim, há em todo o mundo homens e mulheres que olham atentamente para o céu, pessoas ansiosas por luz e graça do Espírito Santo e oram com lágrimas e perguntam. Estas pessoas pedem, onde é que está a verdade? Todos nós já ouvimos alguém que diz, mas onde é que está a verdade? Essas pessoas têm necessidade que nós lhes mostremos onde está a verdade. Porque nós temos a verdade, mas também temos uma missão. Não é ficar com a verdade, mas é ter a verdade, viver a verdade e ensinar a verdade aos outros.
Então, diz-nos aqui para terminar que a igreja, como um rio, flua para fora das suas fronteiras, para as comunidades circundantes, levando a vida e a saúde, encaminhando as pessoas para Jesus. Podemos ser poucos, e nós somos aqui poucos, mas Deus mostra-nos uma imagem de que o rio era pequeno, mas o rio foi alargando, foi levando mais água e fez a diferença por onde ele passou. Por isso, nós fazemos parte deste pequeno grupo que tem estas qualidades, que é, temos o quê? Somos um pequeno grupo que, diz a Altelina, temos a mensagem verdadeira e a mensagem para dar ao mundo. Não podemos ficar quietos nem calados, não é? Portanto, fomos chamados por Deus para profetizar de novo. A igreja do século XXI deve profetizar de novo e levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo. Isto é algo que nós nunca poderemos esquecer. Realmente eu nunca posso esquecer isso, mas cada um de vocês nunca possa esquecer. Somos um povo especial, somos um povo que temos também uma missão especial, que nós a possamos cumprir. É o que eu desejo para mim, para todos vocês e para nós como igreja. E agora, eu estive a pensar, todos nós já fizemos uma missão. Alguém já me falou de mim, já me falou a mim da igreja verdadeira. Neste caso foi o meu namorado, que agora é o meu marido. E ele já fez a sua missão de me trazer para aqui. E eu gostava de saber, eu pedi aqui a 3 pessoas, uma delas, o irmão Eduardo, que alguém teve que lhe falar a ele para ele estar aqui. A São, também, alguém teve que cumprir a missão para que ela pudesse estar aqui. E o Nelinho, que nasceu dentro da igreja, mas alguém também teve que cumprir a missão para ele nascer e permanecer na igreja. Eu gostava de poder chamar aqui os 3, o irmão Eduardo, a São e o Nelinho, para que eles de uma maneira rápida pudessem dar o seu testemunho, como alguém cumpriu a missão e eles hoje estão aqui, porque alguém cumpriu essa missão. Eu vou dar a primazia às senhoras, se os homens não se importam. Temos aqui a São. A São não nasceu na igreja. A São é uma pessoa que está aqui connosco há quantos anos são? Há 6 anos. Há 6 anos, só. 5, 6 anos. 5, 6 anos. Mas também ela, além de querer cumprir a missão porque está na igreja, alguém também fez com que ela estivesse aqui para cumprir a missão. São, de uma maneira rápida, tu podes contar como é que tu estás aqui na igreja? Porque ia caminhar, fazia caminhada para o trabalho diária, pela manhã, e como fazia muitas vezes, e um dia encontrei uma pessoa que já conhecia há muitos anos, mas também já não via há cerca de 50 anos, desde a meninice, que era a Belinha, a Anabela Esteves. E como cruzámos pela primeira vez, percebemos que nos conhecíamos e ficámos a interrogar, mas quem é aquela, será que é mesmo ela? Depois cumprimentámos timidamente e isto sucedeu durante os 3 dias, 3, 4 dias, até que fomos desenvolvendo conversa e ela convidou-me para conhecer conselhos sobre alimentação saudável e isso interessava muito porque era uma grande necessidade para mim na altura. E depois desses conselhos de alimentação saudável que ela me deu em alguns dias, algumas horas, chegou a ir à minha casa, passou um tempo que ela me perguntou, olha, queres ir conhecer um estudo bíblico? E eu achava que já sabia muita coisa, mas realmente de Bíblia não sabia muita coisa e tinha curiosidade em saber. Mas também já tinha ideias feitas e estava muito convencida que já sabia muito. Porque antes tinha passado por uma experiência de 20 e tal anos ligada a uma doutrina e isso deu-me conhecimentos que não se adquirem na maioria das igrejas nem das doutrinas.
E pronto, estava convicta que ia tentar conhecer a Bíblia, mas sem assumir nenhum compromisso. Não seria batizada, caso me propusessem ser batizada, não iria demover as minhas ideias, porque já tinha ideias próprias e podia ir por diante. Mas fui. Fui substituir alguém de um pequeno grupo que tinha desistido. Era um grupo que era constituído por sete elementos e fazia parte a Celeste, o Nelinho e a Belinha. E eu fui, as primeiras vezes gostei, fiquei muito interessada, porque as mensagens que eles levaram eram... Logo a primeira mensagem era aquela chamada da lição. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aquilo sempre me interroguei sobre o significado disso. E tentaram explicar-me. E verifiquei que durante as aulas seguintes de estudo, as pessoas que estavam a dar o curso eram fiéis à Bíblia e sabiam explicar de maneira que, ao fim de algumas aulas, eu perguntei: onde é que é a vossa igreja? Onde é que é a vossa igreja? Qual é a igreja que vocês frequentam? E disseram-me que era aqui da Gândara. E depois, pronto, eu pensava que era Lídia, mas era da Gândara. Então vim aqui para este pequenino grupo de igreja da Gândara, onde estou até hoje, e acho que é a igreja com a qual mais me identifico, porque me é muito familiar. É como se fosse uma família, e já fui a algumas outras, mas esta continua a ser a igreja do meu coração. Bem, aqui começamos a ver a missão da igreja e a ação também foi trazida para a missão. Agora vou deixar por último o Nelinho, agora vou ao irmão Eduardo, porque ele também não nasceu na igreja, alguém teve que fazer a missão, e agora vou dizer ao Eduardo também para contar a experiência dele. Vou tentar resumir. Já pensei em dezenas, talvez centenas de coisas, mas vou tentar contar o mais importante relacionado com o que estamos a dizer. Eu sempre gostei de ler, andei no seminário porque sou de famílias pobres e a minha mãe ficou viúva aos 21 anos e pôs a mim no seminário e a minha irmã no colégio de freira. E queria mesmo que nós fôssemos eu padre e ela freira, mas teve azar, nenhum foi para um lado nem para o outro. Então saí aos 16 anos, fui para a tropa algum tempo depois e na tropa conheci uma religião diferente. Foi o espiritismo. Empreendi de tal maneira daquilo que, quando vim da tropa de Moçambique, queria converter toda a gente cá. A minha mãe não podia ouvir. Tu és maluco, tu endoidaste. Pronto. Entretanto, eu comecei a andar perturbado, porque comecei a ver que havia ali qualquer coisa que não estava bem. E houve um amigo que me ofereceu um livro. O livro tinha por título Espiritismo ou Cristianismo, a Bíblia decifra. Não sei o que era o livro, sei que li o livro numa noite. E o Espiritismo acabou naquela altura para mim e durante algum tempo não pensava em religião. Mas eu já andava a ler os livros de um senhor que andava a vender livros, que era o irmão Pacheco da igreja de Santarém, que já morreu, que era comportador. Eu não percebia nada disso, nem sabia o que aquilo era, não era. Era a coleção do Grande Conflito. Era uma coleção que o último livro era o Grande Conflito. Eram 5 livros. Ele vendeu-me livros, todos os meses ia lá, recebia 20 euros, 20 escudos, era assim uma coisa. Ia pagando em prestações. Quando acabava de pagar um, levava outro. Quando foi o último livro, foi o Grande Conflito, eu abri o livro, comecei a ler, estava a querer apanhar. Fechei o livro e esperei que ele lá voltasse. Quando ele lá voltou, então, como é que você vai? Então, você vendeu-me um livro dos Adventistas. Um livro não, vendi 5 livros dos Adventistas. Os livros que eu vendo são dos Adventistas. Eu sou Adventista e os livros que eu vendo vêm da igreja Adventista. Eu disse, mas os Adventistas estão enganados. Então porquê? Diga lá. Disseram que Jesus ia voltar, não veio, e ainda continuo a insistir. E ele começou com muita calma a tentar explicar. Mesmo assim não convenceu muito, mas ele viu que eu estava a passar um
umas dificuldades e disse, olha, se você quiser, não é para ir para a igreja, você no sábado que vem à minha igreja, eu apresento uma pessoa que vai ajudar. Pronto, e foi com a minha mulher, fomos à igreja no sábado, à espera de encontrar essa pessoa. Bem simpáticos, irmãos, gostaram dos índios, mas não passou daí. Só para dar a sorte, essa pessoa não foi, né? Sábado e disse, olha, ele não veio, mas como ele é o tesoureiro da igreja, sábado que vem de certeza, porque ele era das Caldas e estaria em Santarém. E assim fomos outra vez à igreja no sábado que vem. Já gostávamos mais um bocadinho. O homem não me pôde ajudar muito na altura, mas nós vimos na montra da igreja o anúncio de umas reuniões. Era assim, haverá outros mundos habitados? A Bíblia confirma que sim. É olhar, não. A Igreja Católica só é esta terra, mais nada dos outros andam por aí, mas não há mais planetas habitados. Mas eu já estava convencido que havia para mim. Mas disse, não há nenhuma religião que prega isto, que eu saiba. Porque eu andava a ler uns livros que tinham a ver mais com o espiritismo que outra coisa, chamava-se Enigmas de Todos os Tempos. Era uma víbora, eram pseudocientíficos, aquilo era quase só espiritismo. E lá afirmava que havia mundos habitados e muitas outras coisas. Eu estava convencido que sim. Quando vi isso, eu fui lá por curiosidade. Olha, eu gostava muito de ver isto. Ainda por cima eram pessoas, engenheiros, doutores, não sei o quê. Disse, bem, não devem ser analfabetos. Já agora vou ver o que é que eles dizem aí. E fui, e graças a Deus fiquei. Amém. Pronto, amém. É agora, porque tanto o irmão Eduardo como a São, eles conheceram o Evangelho através da missão de alguém. O Nelinho, eu conheci os pais do Nelinho, conheci o Nelinho também jovem, quando andávamos a estudar, e ele já era adventista, eu não, mas ele nasceu num lar que nós dizemos no lar adventista. Parece que alguém, não havia necessidade de ninguém o evangelizar. E eu pergunto, Nelinho, houve necessidade ou não para tu hoje continuares aqui a permanecer na igreja? Certo. Houve sim, houve. Bom, para ser irmãos, a minha experiência realmente é um pouco diferente, porque quando eu nasci os meus pais eram adventistas. E admirei muito o meu pai. Ele realmente era um adventista muito consagrado. Mas queria-vos dizer que, mais que o meu pai, a pessoa que mais influência teve na minha vida foi a minha avó. A minha avó era realmente uma senhora que ela realmente vivia com Deus. Ela era muito prestativa, aliás, há aqui irmãs que a conhecem, e ela realmente era uma missionária. Ela não sabia ler nem escrever. E eu, rebelde, miúdo, não gostava. Pronto, a igreja ia, os meus pais levavam-me, eu tinha que ir. Mas a minha avó, ela não sabia ler nem escrever, mas pedia-me ao filho, tu tens que me ler a Bíblia. E eu isso na escola sabatina. E então eu ia à Bíblia à minha avó, portanto, estudava com ela, lia um bocadinho do Espírito de Profecia, à lição da escola sabatina. Bom, e realmente a verdade é que quer a minha avó, quer o meu pai, tiveram realmente uma influência muito grande e queria-vos dizer, irmãos, que a família é determinante para os nossos filhos se manterem na igreja. Porque a pior coisa que pode haver é quando não bate a bota com a perdigota, como nós costumamos dizer. Quando se prega, mas não se vive aquilo que se prega. Eu não tive, felizmente, tive essa experiência da parte da minha avó e do meu pai. Minha mãe não tanto. Minha mãe não era muito ligada a... Pronto, tudo bem, achava bonito, mas realmente estas duas pessoas foram muito importantes para mim. E a minha conversão, recordo-me perfeitamente, aconteceu quando eu tinha 16 anos. Portanto, tínhamos vindo de Angola, eu vim de Angola com 11 anos de idade, continuei um pouco rebelde, aquelas coisas todas da escola, mas um dia lembro-me perfeitamente onde é que eu estava e como é que aconteceu a minha conversão. E desde essa altura, pronto, isso teve um impacto muito grande na minha vida e realmente, pronto, graças a Deus, até ao dia de hoje, aqui estou. Amém. Podem sentar-se. Damos graças a Deus, porque afinal ele trabalha no coração das pessoas
e trabalha no coração da igreja. E ele me dizia que a família tem muito peso no nosso andamento cristão. E não nos podemos esquecer que nós também fazemos parte de uma família. Estamos aqui também como família. E agora é nesse espírito que eu gostava que nós nos pudéssemos... eu estava a pensar, não sei se nos podemos reunir em grupos de 2, talvez. Mas antes disso eu queria perguntar se algum pedido especial que vocês gostassem de fazer. Continuidade daquilo que foi o culto desta manhã, eu creio que nós podíamos orar pela família, pelos filhos, dizer que nós gostaríamos que estivessem e eventualmente não estão. Acho que é um tópico importante. E já não é? Portanto, nós de manhã tivemos aqui algumas pessoas que se levantaram e outras que não se levantaram, mas que todos nós sabemos o que é que vai no nosso coração. Eu penso que todos estiveram aqui de manhã, sabem quem é que se levantou, que realmente nós possamos orar por essas pessoas, mas que possamos orar por eles, orar para cada um de nós, para que nós não nos esqueçamos da missão que nós temos aqui na igreja, nós individualmente e nós como igreja aqui na Gândara. Nós como igreja aqui na Gândara, nós fomos postos aqui por Deus, temos uma missão que nós a saibamos cumprir. Portanto, eu penso que para todos nós podermos orar, nós podemos nos juntar 2 a 2 ou 3 a 3, como se sentirem à vontade, e que nós possamos orar então, pelo menos pelas pessoas que se levantaram de manhã, porque nós sabemos que são almas que lutam com Deus para que alguém que está sob a alçada deles possa vir novamente para o redil, porque nós possamos orar por nós próprios, pela nossa igreja aqui na Gândara, para que nós não nos esqueçamos que a missão que nós temos é levar a mensagem aos outros, porque breve Jesus vai voltar.